alegria estar aqui com vocês nessa manhã para a gente poder partilhar um pouquinho a palavra de Deus. E hoje nós queremos fazer memória do que o Senhor fez conosco nesses últimos anos, celebrando os nossos 25 anos. O que o Senhor fez conosco através da palavra. Nesses dias nós temos escutado muito que a palavra ela é um fundamento da nossa vida, não é verdade? A gente tem a palavra do ano, a palavra de vida, a gente medita a palavra todos os dias, escolhe uma palavra para viver. A palavra, nós somos vinculados na palavra. E nesses anos, em 2023, nós escolhemos uma palavra. Quem se lembra qual foi a palavra do ano de 2023? Como? Enxertados em Cristo. E a proposta dessa palavra foi para que nós pudéssemos retomar a nossa intimidade com Deus. Foi um ano em que nós meditamos o Evangelho de João para retomar, para relembrar que que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Que nós dependemos dele, que sem ele nós não podemos produzir frutos, não é verdade? E assim nós meditamos todo ano nesse convite de que nós pudéssemos renovar, aumentar a nossa intimidade com Deus. Em 2024 teve uma outra palavra, um outro convite de Deus para nós como aliança de misericórdia. Qual era a palavra? Vamos ver quem se lembra. Ungidos e consagrados, muito bem. Ungidos e consagrados. E aqui o convite de Deus para nós foi que nós pudéssemos olhar para a nossa identidade. Quem aqui é vinculado, missionário de vida, missionário de aliança, amigo missionário, vítima de misericórdia? Quem aqui é vinculado na aliança de misericórdia? Erga a mão. Cada um de nós, meus irmãos, vinculados ou não, nós somos escolhidos e ungidos e consagrados por Deus. Cada um de nós temos uma missão. E nesse ano em especial, nós meditamos a nossa palavra de vida para retomar a nossa identidade, o nosso pertencimento a Deus. Que o Senhor, Ele nos ungiu, que Ele nos consagrou, nos separou para ir ao povo de Deus. E naquele ano de 2024, nós meditamos muito sobre os valores inegociáveis da comunidade. Vocês se lembram? Os nossos valores, o que é ser aliança de misericórdia? Quais são as marcas que nós, como comunidade, queremos deixar no mundo? Vou dar um exemplo aqui que é bem a nossa cara. Quando você vai na casa de alguém, chega lá, tem um bilhetinho em cima da cama, não é assim? Um chocolatinho, o cafezinho preparado. A acolhida é uma marca da aliança. Entre algumas que nós meditamos nesse ano. Por quê? Porque para configurar a nossa identidade, a nossa consagração a partir desses valores da aliança. E nesse ano, agora já está fácil, hein? E nesse ano, qual que é a palavra? Ih, está fraco. Qual é a palavra desse ano? De volta à casa de pai. Parabéns, uma salva de palmas para vocês. E o convite que o Senhor nos faz é que cada um de nós possamos experimentar, que eu e você possa experimentar, ou experimentar novamente, renovar a experiência do amor misericordioso de Jesus. Esse Deus, nós que estamos na aliança de misericórdia, somos convidados a voltar à casa do Pai, a voltar à casa desse Pai misericordioso. E também convidar aqueles que estão fora da casa desse Pai a voltar à casa do Pai. E nesse momento nós queremos aprofundar e recordar um pouco
qual está sendo o convite para cada um de nós nesse ano de 2025? Qual é essa proposta de voltar à casa do Pai? Muito bem, então já para fazer um exercício prático de retorno à casa do Pai, para os nossos irmãos que ainda não voltaram do intervalo, vamos dizer, de volta à casa do... Todos juntos. Irmãos, de volta à casa do Pai. Nós pedimos aos irmãos que ainda estão aí, retornando do intervalo, que a gente possa vir aqui para o Rincão do Meu Senhor, para mergulharmos nessa experiência da Palavra de Deus. Quero contar uma situação assim, brevemente engraçada, que os nossos missionários viveram. Nós, de tempos em tempos, fazemos momentos de retiros fraternos. A gente sai para descansar um pouco, para rezar, para ter convivência fraterna, porque no dia a dia, muitas vezes, a vida é muito agitada e corrida. Aí, nós contamos com a providência, e muitos benfeitores, muitos de vocês que estão aqui, disponibilizam casas, às vezes assim, em lugares mais retirados, para que a gente faça dias de retiro. E aí os missionários pegaram a chave da casa onde foram fazer o retiro, saíram de carro, chegaram lá no domingo à noite, depois de um final de semana de evangelização, e chegaram na casa, e estavam ali, não conseguiam abrir o portão, e tentavam abrir o cadeado, e não abria, e não abria, e não abria. Eles chegaram e se deram de cara com uma casa, mas com uma porta fechada. Até que então, depois de muito, já estavam quase arrombando o cadeado, eles perceberam que eles estavam na casa errada. Era a casa ao lado. Mas por que eu estou dizendo isso? Eles procuraram uma casa para a oração, para a vivência fraterna e para o descanso, mas aquela porta estava fechada. E por isso eu quero que você pegue a palavra de Deus aí no livro do Apocalipse 3, versículo 7, e que você possa acolher essa palavra calorosamente no seu coração. Aliás, enquanto você procura, eu quero compartilhar um irmão que durante a oração trouxe uma moção profética, dizendo assim: estamos entrando no tempo do avivamento pelo Imaculado Coração de Maria. Uma salva de palmas para o Senhor. Estamos entrando no tempo do avivamento pelo Imaculado Coração de Maria. E depois ele disse, e a outra moção é: o tempo de luto já foi. Agora está começando um tempo de festa. E eu disse a ele, eu confirmo, porque foi o mesmo sentimento que eu tive ontem na nossa noite de adoração. Queridos, Apocalipse 3, 7. O anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, vê, eu abri à tua frente uma porta que ninguém poderá fechar, pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra, e não renegaste o meu nome. Eis que te dou uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não são mentirosos. Farei que venham prostrar-se diante de teus pés e saibam que eu te amei, já que guardaste o meu convite à perseverança. Olha o que Deus diz a cada um de nós, Aliança de Misericórdia. Já que vocês guardaram o meu convite à perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que está por vir, e sobre o mundo inteiro. Eu venho logo, seguro que tens para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor eu farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Nele gravarei o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. E depois, saltando um pouquinho no capítulo 4, versículo 1, João continua dizendo: depois disso vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes que eu tinha ouvido falar-me como uma trombeta disse: sobe até aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Queridos, nós estamos trilhando esse ano um caminho de volta à casa do Pai, e a palavra de Deus, e não só isso, nós somos peregrinos
de esperança. Caminhamos na esperança porque temos uma certeza que, diferente dos nossos missionários que por um acidente chegaram naquela casa e aquela porta está fechada, a palavra de Deus nos faz uma promessa dizendo que a porta da casa do Pai é uma porta que está aberta, uma porta que Ele abriu e que ninguém pode fechar, uma porta que Ele diz: venha e suba até aqui, porque Deus é Pai e quer nos acolher cada um de nós como seus filhos. E por que a palavra de Deus nos diz isso? Porque se nós voltamos lá no livro de Gênesis, lembremos que quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus, não guardaram a palavra que lhes foi dita para não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, aquela rejeição da palavra, aquela rejeição da escuta, da obediência à vontade do Senhor, fez com que as portas do paraíso se fechassem para eles. E é isso que o pecado tenta fazer na minha e na sua vida, e na nossa vida como família Aliança de Misericórdia. O pecado quer fechar a porta, porque uma porta fechada impede que você entre na casa, o lugar da família, o lugar da presença, o lugar da comunhão e o lugar da fraternidade. E quando os nossos pais pecaram e nós também pecamos e fechamos a porta do paraíso, ou seja, a porta da casa de Deus, o paraíso é a casa do Pai, e o nosso pecado fechou essa porta. E por isso Deus Pai amou tanto o mundo, que Ele enviou o seu Filho único para nos salvar, não para condenar o mundo. E Jesus, como bom pastor, Ele disse: eu sou a porta das ovelhas, por mim elas entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Jesus é a porta da casa do Pai. Na cruz, quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou, a cortina se abriu, e nós, apesar de pecadores, tivemos e temos acesso ao Santo dos Santos, o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Quando Jesus morre na cruz, um soldado, representando eu e você, um soldado romano pagão, que representa eu, Padre Evandro, pecador, aquele pecado feriu o coração de Jesus, e ao ferir o coração de Jesus, ao traspassar o coração de Jesus, a porta do coração de Jesus se rasgou, se abriu. Pela fenda do coração de Jesus, nós somos introduzidos na casa do Pai. E é por isso que no livro do Apocalipse, nós podemos ver João declarando: eu vi no céu uma porta aberta. Só não entra nessa porta quem não quer. Só não entra nessa porta quem não confia na misericórdia do Senhor, apesar dos seus pecados. E Jesus ainda nos ensina, falando sobre a porta, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, porque Jesus nos joga nos braços do Pai, numa relação de filiação, de intimidade, e que depois vai brotar na fraternidade. Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta se abrirá. E eu já contei algumas vezes e quero repetir esse testemunho fantástico que o Papa Francisco certa vez relatou numa catequese sobre a força da oração no combate espiritual. Ele dizia que um homem casado na Argentina, com a sua mulher doente no hospital, uma doença muito grave, que depois de tentarem tudo, os médicos já não tiveram mais o que fazer por ela. Então naquela noite, aquele homem, aquele esposo recebeu essa notícia: não podemos fazer nada mais para tua esposa. Naquela mesma noite, aquele homem pegou um trem, viajou para uma cidade do interior, foi num santuário de Nossa Senhora, chegou à noite naquele santuário, a igreja estava fechada, aquele homem passou a noite toda orando pela sua esposa, pedindo a Deus um milagre, do lado de fora da igreja, batendo com a sua oração na porta, não da igreja, mas do coração de Deus. Quando ele retornou,
Ao chegar no hospital, os médicos disseram: não sabemos o que aconteceu, mas a sua esposa está sã e salva. E neste ano jubilar da igreja, da aliança de misericórdia, a igreja abriu a porta santa. A porta santa para nós é a porta da misericórdia, meus irmãos. Porque o pecado fechou, mas a misericórdia abriu. E muitas vezes, essa porta sim é estreita, é uma porta que exige sacrifício, esforço, dedicação da nossa parte, mas ela é uma porta aberta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus ressuscitado não apareceu com as suas feridas fechadas, mas o coração de Cristo, eternamente no céu, permanece aberto. E essa é a porta da misericórdia. E é por essa porta que nós atravessamos para entrar na casa do Pai. Aleluia! Vamos aplaudir a misericórdia do Senhor. Aleluia! Depois dessa ousadia do Padre Evandro, da vontade de orar, de celebrar na casa do Pai, de poder entrar com toda a força. E é isso que nós desejamos, porque a imersão que o Senhor nos levou a poder experimentar esse estar enxertado nele, ter a mesma substância dele, a vida dele, mas entender que nós somos cheios do Espírito para anunciar a boa nova, ungidos, consagrados. Nós estamos na casa do Pai, de volta à casa do Pai. Mas não basta estar de volta à casa do Pai. Não basta estar na casa do Pai. No ano de 2026 nós queremos caminhar nessa trilha espiritual. Na casa do Pai nós somos um, somos irmãos. Na casa do Pai nós somos um. Meus irmãos, nós podemos ter irmãos na casa, nós podemos ter pai, podemos ter mãe, nós podemos ter lugar, mas se nós não tivermos o amor entre nós, nós não viveremos aquilo que nosso Senhor deseja. O itinerário desses 4 anos que nós vivemos na aliança, Padre Henrique dizia: não sei por que vocês como presidência pediram no primeiro ano a poda, e a poda veio, o corte veio. E era o texto de São João, no capítulo 15, versículos do 1 ao 8, quando o Senhor diz aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Se tendes frutos, eu irei podar para que cresça e os frutos abundantes ainda mais apareçam. Mas se não tem fruto, eu cortarei. E o fruto para o Evangelho de São João é o amor, é o agape. É a capacidade de doar tudo, é a capacidade de deixar tudo para que o outro possa ter vida. Veja, nós estamos entrando na casa do Pai, e o nosso desejo durante esse ano de 2026 é de podermos meditar nesse itinerário espiritual, de sermos um. E essa é a palavra que vai nos guiar durante todo o ano de 2026. Sermos um para que o mundo creia. Irmãos, tem um propósito a unidade. A unidade tem um propósito, não é mandar um bilhetinho para o outro, não é escrever uma carta de comunicação, não é simplesmente fazer o outro conhecer aquilo que você fez. É muito mais do que isso, é entrar na vida de Deus, é entrar no sabor da unidade, do entrelaçar de corações que se amam. Na casa do Pai e do Filho há um amor que nos santifica, e o propósito para que possamos viver um ano da comunhão e da unidade é para que o mundo creia. Somos um para que o mundo creia. E essa é a oração de Jesus. Esse é o fundamento da oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de São João.
É um texto de uma beleza e profundidade teológica imensa. E não é uma oração qualquer. É a oração daquele sumo sacerdote que entrega a vida. E nos últimos momentos, perto da sua hora iminente, ele vai dizer: Pai, eu oro por eles. Eu oro também por aqueles que ainda não creem, para que sejamos um, como eu e tu, Pai, somos um. Veja, meus irmãos, nosso Senhor está convidando a cada um de nós a irmos além de entrar na casa. O Senhor te resgatou no Talita Cum. O Senhor te resgatou no Caná. O Senhor te resgatou na missão de rua. O Senhor te resgatou naquela evangelização Talita Cum, nas ruas das grandes cidades que nós temos realizado Talita Cum Missão. O Senhor te resgatou por uma música dos nossos irmãos ministros. Mas não basta ser atraído e chegar a casa. O Pai quer se unir a você e quer nos ensinar que nós podemos experimentar uma comunhão que não parte de um exemplo humano. A comunhão parte de um exemplo eterno. Falar de comunhão não é de estarmos na mesma casa, é de vivermos a vida da casa, o amor do Pai e do Filho, gerado pelo poder do Espírito Santo. Santo Agostinho dizia: o Pai é o amante, o Filho o amado, o Espírito o amor. Como nós podemos aprender uma vida trinitária? Da própria Trindade. É Deus que nos ensina a podermos ouvir a voz do Senhor, que nos seus momentos últimos nos deixa o seu testamento espiritual dizendo que todos sejam um. Ele revela seu desejo mais íntimo para a sua comunidade, para a nossa comunidade, para a sua humanidade, e a unidade e a comunhão perfeita. É possível viver a comunhão aqui nessa terra? Com perfeição não. É possível experimentá-la, e o modelo é estarmos em Cristo. Nos nossos estatutos, nós temos um termo colocado lá com toda a beleza da teologia, que fala de pericorese. E pericorese é a mútua habitação do Pai no Filho, do Filho no Pai, do Pai e do Filho no Espírito, do Espírito na vida do Pai. Veja, é um dentro do outro, é um vínculo de amor que os une, é o dinamismo de um amor total, é a pessoa divina que vive no outro e para o outro. E a unidade é esse despertar de poder entender que eu preciso deixar que o outro entre em mim, mas que eu possa também entrar no outro, porque nós gozamos de uma única vida. É a vida divina que é nos dada pelo poder do Espírito Santo. Veja nos Atos dos Apóstolos, os discípulos vivem uma experiência profunda do Espírito Santo, porque a palavra nos diz que eles estavam vivendo o mesmo propósito, no mesmo desejo, numa mesma adesão. Meus irmãos, nós precisamos nos dar as mãos. Não existe classe dentro da aliança de misericórdia. Não existe grupos dentro da aliança de misericórdia. A divisão não está fora de nós, está dentro de nós. São Paulo disse: eu me fiz tudo para todos. A unidade, ela brota de uma vida no Espírito que me leva para todos. Quando nós olhamos para a imagem da Imaculada, e todos nós passamos por esse processo de formação, de entender o carisma a partir da imagem da Imaculada, a partir do coração de Jesus, né, Padre? Estou patinando aqui, porque era o senhor que deveria dar essa formação agora.
a partir do coração do Senhor, e nele está o todos, porque ela traz o lugar onde a humanidade precisa habitar, a porta que está sempre aberta e que ninguém poderá fechar. Se alguém fechou uma porta para você, é porque ali tem somente humanidade, porque aqueles que são profetas do Espírito para um novo tempo, eles indicam o lugar onde cada um de nós podemos habitar. É a porta do lado daquele que se feriu, daquele que amou, e amou até o fim. E a pericorese é viver para o outro, é se dar para o outro, é deixar o outro penetrar. Meus irmãos, quantos de nós vivemos relacionamentos conjugais, onde nós não permitimos a diversidade nos unir? Nós não somos iguais, a aliança não tem forma. A aliança pelo poder do Espírito une diversidade. Eu não estou falando da diversidade propagada no mundo civil. Eu estou falando de uma diversidade religiosa, a diversidade dos dons, a diversidade que é unida pelo amor. E aqui o amor da Trindade é uma entrega total um para o outro, é uma existência. Dentro de todo o Evangelho de São João, o Padre Paulo Ricardo bem pregava para nós o predomínio da teologia joanina está no verbo permanecer, o menon, que não é do grego apenas estar do lado, sentar na mesma mesa, caminhar na mesma casa, ter os mesmos caminhos, não, é estar dentro, é possuir a mesma seiva, é ter a mesma vida. A unidade é estar um no outro, com um único propósito, para que o mundo creia em Cristo Jesus. Amém? 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 Pode aplaudir o Senhor por isso. Meus irmãos, antes dos irmãos darem continuidade, eis aqui uma presidência de 3 substâncias diferentes. Nós somos diferentes um do outro. Mas uma coisa que nós temos lutado durante esses anos é de podermos nos unir e termos um propósito único. Pensamos diferentes para o propósito de Deus. Um único propósito. Um único propósito. Aqui nos 3, não vou dizer quem, vocês vão já entender. Um é agitado e acelerado. Quem dos 3 será? Né? Quem será? Difícil de entender, né? Vamos fazer uma enquete depois nas redes sociais. Uma enquete assim. Tem um aqui, aqui sou eu, né? Mais analista, mais calmo, mais tranquilo. O povo já entendeu que você não está dizendo a verdade. Tem um aqui que é o equilíbrio, que ajuda aquele que pensa a caminhar e aquele que quer fazer tudo rápido parar. Quem será que equilibra aqui a coisa, né? Né? Meus irmãos, quantas características nós poderíamos dizer? Nós podemos viver a unidade entre nós, se nós mergulharmos no chamado de Jesus. Pai, eu oro para que todos sejam um, para que o mundo creia. Unir-se ao teu irmão, viver a tua vocação no lugar onde você está como aliança de misericórdia, viver a busca da comunhão profunda. Cuidado, comunhão não é concordar com os outros, não é uníssono, não é cantar no uníssono, é diversidade que cria harmonia, e essa harmonia permite que o mundo exalte o Senhor e creia que Ele é o único Salvador,
Olha para a pessoa que está do seu lado, ela é diferente? Ela é feia? Não, mentirosos, né? Se for bonito, você diga aleluia, né? Se for difícil, diga glória a Deus. Mergulhemos nesse amor que nosso Senhor nos quer em 2026. Sermos um para que o mundo creia. Levante a sua mão no alto e grite isso dizendo: sejamos um. Sejamos um. Mais forte. Sejamos um. Sejamos um. Para Para que o mundo creia. que o mundo creia. Aleluia. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor. Como o Padre Pedro disse, precisa ser despertado no nosso coração esse desejo que o mundo creia. O amor, a unidade é o testemunho autêntico e verdadeiro que Deus é capaz de unir pessoas diferentes, que Deus é capaz de transformar corações, que Deus ele é capaz de transformar e evangelizar o nosso coração, que Deus ele é capaz de transformar a sociedade. Mas para que o mundo creia, Deus precisa da nossa unidade. Deus precisa que eu e você, nós tenhamos passos de unidade na nossa vida. Às vezes uma palavra a menos, numa discussão. Às vezes parar de brigar por causa da cor da cadeira que vai ter no Thalita Cum, ou a cor da camiseta. Porque não é a cor da camiseta que muda, que evangeliza. Mas é nós sermos um, para que o mundo creia. Meus irmãos, quantas vezes a unidade entre nós, a presença de Jesus entre nós, é roubada por causa da cor da camiseta do Thalita Cum. Por coisas tão banais, por coisas tão infantis, e nós esquecemos do tesouro mais precioso, que é Jesus no nosso meio, que é Jesus no meio da tua vida, do teu grupo, da tua cidade. O mundo já está cheio de divisões, já está cheio de pessoas que querem ter razão, de brigas, de polarizações. E as pessoas, quando chegam na nossa casa, elas precisam ver pessoas que se amam, a ponto de dizer assim: por que você faz isso? O amor, a unidade intriga as pessoas, faz as pessoas quererem entender o que está acontecendo aqui. Quando eu morei em São José dos Campos, nós tínhamos uma casa de acolhida e nós tínhamos vários vovôs, mas um deles passou mal e a gente precisou ir para o hospital. E cada um de nós na casa era de um jeito fisicamente. Eu sou branquinha, tinha gente mais morena, tinha gente mais cabelo comprido, cabelo liso, cabelo enrolado, tinha de todos os jeitos. Baixinho, alto, gordinho, de todas as formas. E nós revezamos no hospital com esse vovô. E de manhã era um, à noite era outro, no outro dia era outro. E um dia a enfermeira falou assim para nós, para uma missionária: deixa eu te perguntar, o que você é daquela moça Clarinha que veio aqui hoje de manhã? Ela falou: sua irmã. E ela era morena. Aí a mulher: interessante. E o que você era daquele rapaz mais assim, careca, que veio aqui ontem? Eu também sou irmão dele. E aquela outra moça, que é assim, mas eu também sou irmã. Aí ela falou: mas vocês são tão diferentes. Acho que ela pensou, deve ser filho de cada mãe, né? De cada pai, de pais diferentes. E aí ela disse assim: não, nós somos irmãos, mas irmãos de fé.
E essa mulher falou assim: olha, nesses dias que vocês estão aqui, eu fiquei me questionando. Meu Deus, eles são tão diferentes, mas ao mesmo tempo eles são tão iguais. O jeito de vocês falarem, o jeito de vocês olharem para esse vovô, o jeito de vocês cuidarem, é do mesmo jeito, mas fisicamente vocês são muito diferentes. E ali foi uma oportunidade de evangelização. E aquela mulher ficou tão comovida quando ela entendeu que nós não éramos irmãos de sangue, mas que nós éramos irmãos em Cristo. E que aquele vovô que morava na rua, que era negro, também era meu irmão em Cristo. E era tão diferente fisicamente de nós, mas era amado e nosso irmão em Cristo. É isso que o mundo precisa ver na minha vida e na tua. Um amor fruto dessa unidade, que desperta e que se derrama na vida dos irmãos. Mas, meus irmãos, isso só é possível se nós entendermos que a unidade começa aqui dentro. Dentro do teu coração e do meu. Nós precisamos deixar que Cristo viva em nós. Porque se a Tatiane quiser amar só com o amor que eu tenho aqui dentro, não vai durar muito. Mas eu preciso deixar que Cristo me ame. Que Cristo ame as minhas desunidades, as minhas lutas, as minhas fraquezas, que Cristo me ame, as minhas divisões interiores, os meus preconceitos. Deixar que fazer a experiência de Cristo dentro de nós, sermos morada da Trindade. A palavra de João 17 diz isso. Senhor, que eu viva neles e eles em mim. Nós queremos nesse próximo ano não só estar na casa do Pai, mas nos tornar a casa do Pai. Deixar que Cristo, que a Trindade more em você, more dentro do teu coração. E que essa Trindade que é amor, o Pai que ama o Filho e que se entrega por Ele, e o Filho que ama o Pai e se oferece por Ele, também nos ensine a amar assim. Nós precisamos ser moradas de Deus. Viver essa unidade dentro, para que a gente possa derramar fora. Para que, em especial, no próximo ano, nós possamos nos encontrar aqui na Festa das Tendas, nos encontros da comunidade, e celebrar o que essa unidade, o que esse amor entre nós fez e faz, para que o mundo possa crer. Não são nas nossas palavras que o mundo vai crer, mas é no nosso testemunho. É no teu testemunho de fé, no teu testemunho de unidade. É naquela palavra, como eu disse, que talvez você queria dizer e por amor você não disse. É aquela discussão que você evitou. É aquela camiseta que você fala, tudo bem, pode ser tal cor, isso não é o importante. Nós precisamos desses dois movimentos. Dentro, o amor, a unidade dentro, fazer morada, deixar que Deus faça morada dentro de nós e fora. Estabelecer isso fora de nós. A cada dia, meus irmãos. Talvez, em muitas situações, nós olhamos e pensamos assim, o Padre Evandro não merece o meu amor. Isso aqui que o Padre Evandro fez para mim não merece. E talvez seja verdade. Isso aqui que meu marido me fez não merece meu amor. E talvez seja verdade. Mas eu amo Cristo. Você ama Cristo? Você ama Cristo. Eu amo Cristo. Cristo ama o Padre Evandro. Cristo ama o seu marido, a sua esposa. E porque eu amo a Cristo, eu quero amar o Padre Evandro.
mesmo quando ele não merece. Eu amo a Cristo não é por causa do Padre Evandro. Eu amo o Padre Evandro não é por causa dele, é pelo meu amor a Cristo, porque Cristo ama ele. E por isso nós precisamos deixar que Deus more em nós. Porque humanamente isso é impossível, meus irmãos. Mas é isso que transforma. É isso que é a proposta do Evangelho. Amar a Cristo e amar o irmão. Amar a Cristo e amar o irmão. E quando for difícil amar o irmão, eu preciso amar a Cristo, que habita dentro desse irmão. Que habita dentro do coração dele. E aí aquele momento é aquele momento em que são os nossos segredos com Deus. Que você se coloca em unidade e você diz assim: Jesus, esse aqui foi só por amor a você. Esse passo foi só por causa de você, por amor a você. Esses dias, conversando com uma missionária, eu quero contar uma experiência muito bonita que ela viveu. Uma missionária nossa que está na Itália, a Helena. Ela é missionária já há alguns anos, há uns 15 anos. E ela sempre rezou muito pela conversão do seu pai. E a Helena já é missionária e nada aconteceu. As coisas continuaram caminhando da mesma forma. E na época da pandemia, as pessoas da família da Helena ficaram doentes. A mãe, a avó, a irmã. E precisaram de ajuda, e a Helena foi ajudar. Mas com isso, a situação foi piorando. E a mãe precisou ser hospitalizada, a avó também foi ficando ruim, e já não dava mais para a Helena sozinha fazer isso. Uma missionária da comunidade de vida abriu mão das férias dela, e foi naquela época da pandemia, de risco, que todos nós estávamos com medo, não é verdade? Foi cuidar de uma família que não era dela. Não era a família dela. E nesse processo dessa família, de adoecimento, teve um momento em que a família precisou de uma ajuda para carregar a avó que estava com Covid. E as duas missionárias não davam conta. Uma família do movimento pegou aquela senhora nos braços com Covid, levou ao hospital, colocou na maca, se arriscando, né? Lembrem em 2021 como era aquela situação. E o pai da Helena, vendo toda essa situação, ficou muito tocado. E um tempo depois, ele voltou para a igreja, se confessou, fez o sacramento da comunhão, recebeu a Eucaristia. Meus irmãos, não foi pela consagração da Helena. Foi pelo gesto de amor, de unidade, de se colocar junto com aquele irmão que sofria. Foi se colocar ali, que transformou a vida daquele homem. Hoje nós desejamos que possamos na comunidade fazer essa experiência de unidade entre nós, dentro de cada coração, mas também fora. Que nós possamos celebrar no próximo ano tantas experiências, de dizer, olha, aqui essa pessoa se colocou junto comigo em unidade. Aqui foi uma experiência de Jesus no meio de nós. Aqui foi uma experiência de milagre. Aqui foi uma experiência de conversão por causa desse gesto. Aqui. E tantas graças, tantas graças. Quero ler uma palavra para vocês.
Uma palavra que veio para nós como uma palavra também profética, dentre tantas que Deus nos deu ao longo desses anos como aliança de misericórdia. Essa palavra foi nos dada no ano de 2022. Ela é de Isaías, e eu gostei muito quando Moisés hoje falou, Isaías o profeta que anunciou a esperança. Recebamos a aliança de misericórdia, a unção do profeta Isaías. Sejamos profetas da esperança. Isaías diz assim: ouvi-me vós que seguis a justiça e buscais o Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes talhados, para a pedreira de onde fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Ele era um só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Sim, o Senhor consola Sião, consola todas as suas ruínas. Ele transformará o seu deserto num paraíso e fará do seu ermo um jardim do Senhor. Nela haverá gozo e alegria, ação de graças e som, cânticos de louvor. Os estatutos, as constituições da Aliança de Misericórdia, aprovada em Assembleia, dizem que a presidência da aliança será sempre por 2 sacerdotes, 2 presbíteros e uma irmã celibatária. Uma experiência trinitária, onde as nossas coordenações de fraternidades e grupos também seguem, mas isso foi colocado e aprovado em nossos estatutos e constituições por causa da nossa fundação, por causa da rocha da qual nós fomos talhados, por causa da pedreira de onde cada um de nós foi extraído, por causa do Padre João Henrique, por causa do Padre Antonello e da nossa irmã Maria Paula. E justamente essa palavra, quando nos foi dada, nos convidou a olhar para a nossa fonte. A fonte é Deus, mas Deus escolheu instrumentos frágeis, mas disponíveis ao Senhor. Eles eram um só quando os chamei. E Deus disse para o Padre Henrique, Maria Paula e Padre Antonello: mas eu os abençoei, eu multipliquei. E é por isso que nós reservamos, nós como presidência, esses minutos finais dessa pregação, onde a gente dá a conclusão do tema desse ano e anuncia o próximo, que será o ano da unidade, o ano da Santíssima Trindade. E é por isso, Padre, que nós queremos agradecer o Senhor, agradecer a Maria Paula no céu, Padre Antonello lá na Europa, que não pôde estar aqui conosco. Nós queremos agradecer por esse sim. Nós reconhecemos que o Senhor é essa rocha, da qual nós somos talhados. E se hoje nós podemos cantar, pregar, anunciar, profetizar e viver uma festa tão bonita, é porque depois de muitas lágrimas e sofrimento, vocês deram um sim generoso a Deus, que Deus abençoou e multiplicou. E é impossível celebrar 25 anos com todas as graças, e celebrar é tornar célebre, tornar aquilo especial, tudo que nós vivemos, nesse espírito de gratidão e louvor, sem agradecê-los. Obrigado, Padre João Henrique, obrigado, Padre Antonello, obrigado, Maria Paula. Queremos presentear os nossos fundadores com esse ícone da Imaculada que acabou de ser feito, escrito pelo Padre Edson. E ela é a fundadora, a rocha da qual fomos cortados, talhados, aqui no seio de Maria.
E cada um de vocês, eu quero agradecer a cada um de vocês, em particular a presidência, porque perseveraram conosco no tempo da aprovação. Agradecendo a vocês, quero agradecer todos os irmãos também da Canção Nova e todas as novas comunidades que conosco lutam neste Brasil para que resplandeça esta luz da Imaculada, este triunfo do coração imaculado de Maria que junto preparamos com o nosso sim. Sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. Essa belíssima experiência que a Tati contou, que me comoveu, me lembra exatamente isso. Não podemos ter misericórdia senão juntos. E é belíssimo aquilo que Deus faz na vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que o Pai do alto do céu nos contempla e se importa com cada nosso ato. Eu contemplo em vocês uma luz, um brilho, uma vida que vem do alto. Desde o seio materno Ele escolheu cada um de nós. Não fomos nós que chamamos vocês, foi o Senhor que os chamou. Amém. E Ele constitui, Ele os confirma. Amém. Padre, nós poderíamos cantar agora uma música moderna do nosso carisma, Moderna, mas tem moderna. uma 100 anos música atrás. tão antiga e tão nova que o Senhor sempre cantava e sempre nos ensinou a cantar também essa canção nos tempos que são necessários para a nossa vida. Basta tua graça, basta o teu amor e tudo que tenho não é nada. Basta a tua graça, basta o teu amor e tudo que tenho não é nada. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça me basta. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça me basta. Basta a tua graça. Canta o Senhor, Padre. Basta o teu amor e tudo que tenho não é nada. Aê! Basta a tua graça, basta o teu amor e tudo que tenho não é nada. O que posso mais querer? O que posso mais querer Se tenho teu amor e a tua graça me basta. me basta. E o que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça me basta. Uma salva de palmas para aquele que é fonte de toda a graça, a pedra da qual fomos talhados, Cristo Jesus, o Pai Santíssimo, o Espírito Santo. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça Me basta. me basta. O que posso mais querer? Vamos cantando juntos. Se tenho teu Levante as suas amor mãos e diga isso. e a tua graça Me basta. Me basta. Levante as suas mãos. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça me basta.
conosco, Padre. Nos dê a bênção dos 25 anos. Sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Escola de Maria, esta palavra se torne carne na nossa carne e vida na nossa vida, pela infinita bondade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.